Vamos levar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai maior, nosso Divino Mestre. Agradecer por estarmos aqui neste momento reunidos para a nossa leitura, ao nosso estudo, o Missionário da Luz, referente ao capítulo 1, episódio 1, e que, através dessa leitura, nos oriente, nos ensine, nos aconselhe, e que nos leve a refletir em todos os detalhes, em tudo que possa estar escrito no livro, na nossa mente, no nosso elevar. Agradecendo ao Senhor por hoje, por aqui, por agora. Amanhã, depois. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais esse momento. Só agradecendo. Gratidão, gratidão, gratidão. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa. Vamos dar início, né? A um dos 20 livros do século XX, como foi a FEB, um dos 20 livros mais lidos pelos espíritas no século XX. Então, o psicógrafo, vamos conhecer, né? Um centro espírita mesmo, com o mentor Alexandre, 9 anos dirigindo esse centro, 18 médiuns, depois vamos ver no capítulo 3 os grupos de estudo, de experimentação, de desenvolvimento mediúnico. Mas vamos compreender agora em diante esse, o capítulo 2, onde está radicado, a mediunidade se radica no organismo. Kardec, os espíritos não se aprofundaram aqui, e o capítulo 2 vai dizer. Então, o psicógrafo, encerrada a conversação referente aos problemas de intercâmbio com os habitantes da esfera carnal, o instrutor Alexandre, que desempenha elevadas funções em nosso plano, bota aqui, dirigiu-me a palavra gentilmente. Compreendo seu desejo. Se quiser, poderá acompanhar-me, boa noite, ao nosso núcleo em momento oportuno. Então, André Luiz, depois dos mensageiros, se interessou muito, né? Como é que se dá esse intercâmbio mediúnico? Né? Não quer se aprofundar, meu filho? Embora eu dirijo um núcleo na Terra. Vamos lá, me acompanhar na obra inteira para você compreender um pouco, né? Que a gente não vai só 13 livros compreender um sentido que a ciência vai ter que se debruçar disso por muitos anos para compreender. Como está tentando compreender como é que o olho enxerga, como é que célula que faz o olho enxergar. Então, sim, respondi encantado. A questão mediúnica é fascinante. Fascinou André Luiz pela mediunidade, né? O interlocutor sorriu benevolentemente e concordou. 2 pontos. De fato, para quem lhe examine os ascendentes morais, né? Os guias não são de brincadeira, né? Você não vai para lá ficar vendo manifestação fenomênica. Eu não estou aqui para isso. Para ficar materialização, psicofonia, como é que um entorta o olho, um escreve assinatura igual. Eu não estou aqui para isso. A gente vai cuidar dos ascendentes morais nos bastidores da vida mediúnica. É isso que eu vou me ocupar. Né? Marcou-se, que ele é cientista, né? Já está nessa época aqui cheio de cientistas fazendo pesquisa. Bosano, Gelei, William Crookes, Arthur Conan Doyle, todo mundo pesquisando médio para ver se existia a vida imortal. Você é cientista, meu filho é médico, mas eu não estou ocupado com isso. Eu vou me ocupar com os ascendentes morais. Então, na abertura do livro, já deixa claro para André Luiz e todos nós.
Então, marcou-se mais tarde a noite de minha visita e esperei os ensinamentos práticos, né? A reunião mediúnica, alimentando indisfaçável interesse. Surgida a oportunidade, vali-me da prestigiosa influência para ingressar no espaçoso e velho salão onde Alexandre desempenha atribuições na chefia. Então, Alexandre é o mentor desse centro. Chefe, a chefia do centro é de Alexandre. André Luiz está com um crachá, né? Valendo da entrada. Quem me chamou foi o dirigente, o mentor da casa. Então, só entra quem tem permissão. Então, ele se valeu da influência e ingressou porque estava autorizado pelo guia da casa. Entre as dezenas de cadeiras, dispostas em filas, somente 18 permaneciam ocupadas por pessoas terrestres, né? Encarnados, né? Como queiram. Pessoas terrestres autênticas, né? Encarnadas. As demais atendiam à massa invisível aos olhos comuns do plano físico. Então, Anne, todo mundo que frequenta a mediúnica, eu e outros, vim agora de 1 de tarde, sabe? Aqui não tem a sala mediúnica, não tem a sala reservada. Ele só vai se preocupar com isso, onde ele vai, depois da experiência de 13 livros, ele coloca o livro Desabssação, onde ele diz, se tem dinheiro, faz uma sala, o passe, faz uma sala exclusiva para mediúnica, evitar o entra e sai, porque ali tem aparelhos de alta precisão no campo espiritual. Quem não tem papel, faz no salão. Então aqui é uma reunião mediúnica no salão doutrinário de noite. Não tem encarnados que não frequentem a mediúnica. Só os 18. As cadeiras estão vazias de encarnados, só que estão ocupadas por uma massa de desencarnados. Numa sala mediúnica, outras obras vão explicar. As 3 faixas, enfim. Nossa. As 3 faixas de proteção, porque aí já tem uma sala mediúnica, uma proteção maior aos trabalhadores encarnados, né? Então aqui eles devem montar no próprio ambiente, né? Aquele 18 ali misturado com a multidão, né? Grande assembleia de almas sofredoras. Público extenso e necessitado. Então tá lá a gente lá, sentado, vai começar a mediúnica, é no salão doutrinário, tá fechado as portas, né? Que é uma reunião privada. Os 18 estão ali, as outras cadeiras tudo sobrando. Aos nossos olhos, tá entupido de gente, né? E são almas sofredoras, público extenso. Reparei que fios luminosos dividiam os assistentes da região espiritual em turmas diferentes. Ele, como eu citei, né? Está no salão, quem quiser se aprofundar, entender as 3 faixas, Espírito Efigênio Vitor, livro, Instruções Psicofônicas ou Vozes do Grande Além. 5 mensagens ele dá no primeiro, explicando letra a letra, passo a passo, como os arquitetos espirituais e a guarda da casa montam esses fios luminosos que divisem. Eu não tenho como me aprofundar, indiquei as obras de Chico para vocês fazerem isso, porque em outras obras ele vai se aprofundar também, ele vai paulatinamente revelando, né? Cada obra. Então são aquelas campos magnéticos, fios luminosos, dividindo os assistentes da região espiritual em turma diferente. Peraí, esse grupo aqui é o grupo de suicida, esse é o grupo de alcoolistas, todo mundo no salão, né? Vamos tentar imaginar assim. Porque cada grupo exibia característica própria. Se Carmen passar, onde eu trabalhei 11 anos, 15 anos, descendo a ladeira da preguiça, ela vai identificar os grupos de trabalhadores, os grupos dos usuários de cracks, os grupos que vendem o crack. Então, 15 anos ali. Você identifica os grupos. A característica de alguém que é usuário de crack, de quem vende, de quem é honesto. A ladeira da preguiça. Então, cada grupo exibe característica própria. Isso é simples de identificar, né? Um alcoólatra chega, se junta com outro,
Ele exibe característica própria. Se aproxime dele, vê o que é que ele exala do corpo dele. Álcool puro. Então, cada grupo exibe uma característica própria dos desencarnados. Em torno das zonas de acesso, né? O centro tem zonas de acesso, só entra quem tem autorização. Postavam-se corpos, né, de guarda. E compreendi, pelo vozerio do exterior, fora do centro, que também ali a entrada dos desencarnados obedecia a controle significativo. As entidades necessitadas, admitidas ao interior, mantinham discrição e silêncio. Esse que é o grande toque. Sempre que eu faço isso, eu ponho a mão na cabeça, Anne, para não perder o juízo. Porque eu leio e quando vai passando o tempo, eu entro no centro e esqueço. Eu começo a entrar com a boca desse tamanho, conversando. Aí eu tenho que ler de novo, que é para saber que o guia, né, o mentor de nossa casa, autorizou a entrada dos sofredores. Há uns que não podem, o vozerio sim, mas é no exterior, né, dos que não puderam entrar, né, que estão lá na primeira faixa que todo centro tem. Mas ele está dizendo para mim que eu também tenho que manter, já que eu sou um trabalhador, discrição e silêncio. Eu não conheço, eu não posso dizer que não existe um grupo que ordeiro assim, né? Eu sei que, seguinte, falando de mim, não estou falando do meu grupo, nada disso. Porque muitas vezes, quando eu esqueço, eu já esqueço. Aí conversando com um, conversando com o outro. A gente pensa que está sozinho, aquela coisa, cara. Você está vendo as cadeiras no salão, mesmo que você vai para a sala, ali está entupido de sofredor. Como é que eu posso chegar arrastando cadeira, falando um bocado de coisa? O pior, que muitas vezes, estou falando de mim, né? Ainda faço isso. Então eu preciso de quê? Do livro. Porque sem um livro, para mim é um desastre. Eu preciso do estudo. Que com o estudo eu já faço isso. Quando alguém quiser comentar, o esquema... Se autoeducar, né? É isso, Se né? educar. É um processo contínuo de disciplina, dentro e fora do centro. Né? Então, se eu entro no hospital, silêncio, minha boca é desse tamanho, eu não sou disciplinado, não gosto de cumprir regras. Por que eu vou cumprir dentro do centro? Eu levo aquilo para dentro do centro. Então, veja como o Espiritismo toca em tudo. Ele está me mudando como ser humano. Estou virando um espírito de luz? Bom, eu tenho que começar do pouco. Pelo menos ter disciplina, ter respeito, ter silêncio. Né? A questão é que a gente entra na rotina. A gente entra nessa rotina e passa a ser um elemento, né? Não digo de perturbação, mas que atrapalha, né? Porque as entidades necessitadas, admitidas ao interior, mantinham discrição e silêncio. São sofredores, mas que estão em silêncio, né? Esperando aquele 18, o benefício dos guias através daquele 18. Porque muitas vezes eles nem veem o guia. Entrei cauteloso, André ficou cauteloso. Espera aí. Um monte de guarda, um monte de divisão, separando um grupo de pessoas. E esse silêncio todo, uma multidão, ele também ficou cauteloso. Sem despertar atenção na assembleia que ouvia emocionadamente a palavra generosa e edificante de operoso instrutor da casa. Né? Então, ele não deixa claro se aqui é o dirigente encarnado, né? A gente vai ver aqui no contexto do Aravante, se quem está fazendo, vamos fazer um relaxamento, vamos manter a mente em silêncio, o pensamento concentrado. Se é o encarnado, o dirigente da casa, ou se é o mentor espiritual da casa. Então, não vou também antecipar, porque ele não define. Ele só diz que está todo mundo ouvindo. Né? Uma palestra que vai dar início à reunião mediúnica. Grande número de cooperadores velavam atentos, os trabalhadores espirituais da casa. Enquanto o devotado mentor, né? Então o mentor da casa, falava com o coração nas palavras, os 18 companheiros encarnados, que ele define, não é o dirigente encarnado,
é o mentor espiritual que está falando, enquanto o grupo está ali. 18 companheiros encarnados demoravam-se em rigorosa concentração do pensamento, elevado a objetivos altos e puros. Nosso amigo Ivan não está participando, mas ele fez a palestra em nossa casa hoje, um trecho de Jesus para os montes. Então, eu não estou ali com esses 18, se eu estivesse lá integrando, com o pensamento no Bahia, na novela, na conta da Coelba, no telefone. O meu pensamento estava ali junto com o 17, altamente concentrado, ou seja, homogêneo. Mas que objetivo? Altos e puros. Pensando em Jesus, pensando em ser instrumento do bem, pensando na oportunidade singular da nossa vida de espírito, de estar ali vendo que a multidão não tem, bilhões não tem acesso a isso. Bilhões morrem com medo, apavorado pela morte. A gente lida com os mortos. Então, qual o pavor de morte que vai ter na cabeça de Ivonete, de mim e demais, se a gente lida com os mortos toda semana, numa reunião mediúnica? Então, bilhões não tem isso. Então, meu Deus, eu só tenho que agradecer a oportunidade ao meu anjo guardião que me colocou nessa. Meu Deus, como é que eu vou ter que... Quais palavras que eu tenho para agradecer um anjo da guarda desse? Que me colocou na doutrina? Na doutrina onde eu não vou me suicidar, onde eu não vou abortar, onde eu não vou apoiar a pena de morte, coisa que muita gente está fazendo. Então, o pensamento, cada um tem o seu, em motivos altos e puros. Olha que grupo. Era belo sentir-lhes a vibração particular. André Luiz sente a vibração daquele grupo, cara, que não começou ainda o trabalho. Todo mundo ali concentrado, pensamentos elevados, a vibração da aura irradiando. André Luiz recebeu o impacto do grupo. Que beleza, viu? Cada qual emitia raios luminosos. Cada integrante emitia raios luminosos, muito diferentes entre si. São seres individuais, na intensidade e na cor. Nós não somos iguais, não há xerox, né, no mundo espiritual. Mas a importância é que estavam concentrados, pensamento elevado, e a partir disso emitindo raios luminosos. Esses raios confundiam-se à distância aproximada de 60 centímetros dos corpos físicos e estabeleciam uma corrente de força bastante diversa das energias de nossa esfera. Diferente porque ali tem o quê? O ectoplasma, o fluido vital. Então é diferente de André Luiz, que não tem. Mas o que é que importa? Se Carmen está junto de mim, Anne junto de Carmen, na cadeira, próxima, emitindo esses raios que formam a aura, ou o nosso campo, nosso halo magnético, interpenetrando como se fosse numa corrente, tomada, plug e tomada no outro. Que a gente já estudou isso no livro, o 8º livro, Domínios da Mediunidade, na mente, um do outro conectado. Se eu estiver dormindo, a corrente fica fraca. Se encontra em mim, quando eu estou irradiando esse halo, Carmen aqui, Anne ali, as duas concentradas, e eu pensando lá fora, eu derrubo a sintonia do grupo. Eu derrubo. Se o doutrinador está pensando lá fora, pensando isso, ele altera tudo que já estudamos no livro que se aprofunda, o 8º livro da série, nos domínios da mediunidade. Todos têm que estar pensamentos homogêneos, concentrados. A aura, 60 centímetros, é a nossa comum, do grupo comum. Se Chico estivesse ali, a NASA mediu. Uma semana com Chico e trouxe os aparelhos. 60 metros, a de Chico, medida pela NASA. Emmanuel, a de Jesus, encarnado, envolve o planeta inteiro. Todo o planeta. Mas o homem comum, 60 centímetros. Mas meus 60 centímetros interpenetra com a aura de Carmen, com a de Anne, com a de Ivonete, com a de Itamar. Todo ali. A vibração se amplia. Onde tiver 2 ou mais pessoas orando em meu nome, lá eu estarei. Que impactou André Luiz. Que ele viu a diferença.
embora sabendo que Anne é diferente de mim, eu sou diferente de Carmen, mas naquela homogeneidade, aquilo projetava luz. Então veja se um estiver ali, mas eu não gosto muito de Anne. Imagine, eu não gosto muito de Anne, eu gosto de Carmen. Houve uma quebra que vai prejudicar o trabalho dos guias na sintonia. É isso que Kardec registrou em primeira mão e bota lá no capítulo 29 do Livro dos Médiuns. Um grupo, uma reunião é um ser coletivo. O pensamento tem que estar homogêneo. Se eu não gosto de Anne, eu tenho que buscar me rever. O que é que eu estou fazendo ali dentro? Eu estou prejudicando o trabalho dos guias. Alguém quer acrescentar nesses 20 minutos? Porque é um capítulo que a gente vai se aprofundar e não vai passar rápido, né? Esses 3 primeiros. Se quiser acrescentar, sempre levanta a mão e eu paro de falar, né? Então vamos lá. Essa corrente não se limitava ao círculo movimentado. Em certo ponto, despejava elementos vitais, né? Por isso a diferença da energia. Despejava elementos vitais, fluido vital, à maneira de fonte miraculosa. Boa noite. Com origem aonde? Nos corações, né? E nos cérebros humanos que aí se reuniam. Então, esses 18 ali reunidos, do capítulo 1, José. Ou seja, qual é essa matéria diferente? A matéria vital, vinda dos sentimentos, coração, pensamentos, homogêneo, despejava como fluido. Onde é que vimos já isso? Livro Domínios da Mediunidade, os 2 passistas. Né? A mão deles saindo faíscas de luz, né? Na cabeça do beneficiário. E o passista não vê. Às vezes sente um calor, sente uma vibração, conforme a sensibilidade de cada um. Né? Sente aquilo ali, sente a aura, né? A aproximação da aura do encarnado que está recebendo o passe, e cada um sente o seu. Mas André Luiz está descrevendo aquilo que a maioria não vê, né? Esse grupo concentrado, projetando essa corrente de força, plug, tomada, todo mundo concentrado, gerando uma energia, despejando fluido vital no ambiente, que ele assemelha a uma fonte miraculosa. As energias dos encarnados casavam-se aos fluidos vigorosos dos trabalhadores de nosso plano de ação, congregados em vasto número, formando precioso armazém de benefícios para os infelizes, extremamente apegados ainda às sensações fisiológicas. A mediúnica fala assim, as comunicações não começaram, mas o grupo ali, naquele salão, já está trabalhando com os guias. Aí eu tenho que botar, Carmen, a mão no juízo mais uma vez. Porque se eu chego 1 hora antes na mediúnica, mesmo que eu fique afastado, e eu começo assuntos desinteressantes que não tem nada a ver, será que eu estou projetando essas forças, né? essa energia para que os espíritos recolham dos nossos centros de força que a gente está se irradiando e promovam um armazém de medicação aos sofredores infelizes? Mas se quando chega em mim, eu estou pensando no Bahia, na conta, eu não gosto muito de Anne, é porque não sei o que, chegou cheio de perfume, eu não gosto, reparando. É a pergunta que eu estou me fazendo, porque infelizmente, muitas vezes minha mente está desconcentrada. É por isso que eu preciso ler. Diga, Carmen. Boa noite. O que me chamou aqui a atenção, que eu ainda estou tentando processar, é esses sofredores que ainda entraram no espaço, muito silenciosos, muito contrito ali. O que elemento é esse que está fazendo com que esses sofredores não causem um tumulto, não causem uma agonia dentro do centro? Então, estou pensando, será que quando está dentro de um contexto de profundo sofrimento,
só consegue pensar naquela dor para não causar essa desordem, porque esse lugar aqui está muito organizado. A palavra é essa aí, né? Porque já viu aqui, olha a organização. Olha, fios luminosos dividiam os assistentes da região espiritual. Então ele só está tentando trazer uma imagem aqui. Tenta ter livro, tem desenho sobre isso, é muito caro. Vende um CD em São Paulo, de cada livro desse, caríssimo. É o rapaz que fez um desenho com a equipe espiritual. Para gente tentar compreender, mesmo assim ele tenta. Né? O sofredor é isso? Dividir. Então, cada grupo existe zona de acesso, corpos de guarda, para que não perturbe. Então, você entra num ambiente desse, Carmen, o que a André Luiz trouxe para a gente? Epa, já fiquei cauteloso. Então, se eu entro lá querendo badernar no hospital X, no hospital Roberto Santo, HGE, lá tem o vigilante, os 2 PM no fundo, só entra um, eu não vou, então fica lá fora. Acompanhante é só um. Né? E se o acompanhante perturbar, o vigilante tira. Se eu insistir, os policiais. Então, eu estou falando isso que eu não tenho experiência. Eu tive com meu filho, minha mãe, meses no Roberto Santo e vi aquelas tragédias. Gente querendo fazer aqueles piti, atendimento para o filho, quer entrar 2, 3 vezes, vai ficar lá fora, porque aí tem ordem, não entra celular. Eu fazer cateterismo, não entra nada, nem prótese dentária, nada. Celular, se você ficar lá um mês, é um mês sem celular, sem acesso a ninguém. Aí o pessoal pergunta, mas não posso nem trazer um negócio para ler? Não, eu digo, meu Deus, se eu ficar aqui. Nada, não entra nada. Aqui também tem ordem, viu, Anny? Você com a palavra agora. Anny. Só quero ver, tentar passar, né, o meu entendimento. É assim, Mário falou bastante sobre isso, aí, logo no início. Quando ele está desequilibrado, ele se vem com a mente ocupada, essas coisas, é lógico que ele entrar em uma mediúnica, ninguém vai ficar com a sintonia legal, vai estar desequilibrado, e você estando desequilibrada e com aquela energia negativa, aqueles pensamentos, como fez novela, futebol, não sei o quê, o pensamento em mim que não gosta de mim, ninguém fica tranquilo. Nem tão pouco aqueles espíritos que estão ali esperando a sua vez para ser atendido, vai ficar quieto. Eles não ficam. Porque eles têm aquele controle, como eu disse, eles vêm através dos nossos irmãos espirituais, daqueles de luzes, né, que traz eles para trabalhar, para os médios receberem, né? Então, eles estão quietinhos, esperando sua vez. Mas se você chega bagunçando, ninguém fica. O outro que está do lado, ele vai ficar, e aí, você viu que não sei o quê, o outro também se mexe. O outro, não sei o quê, se mexe. Quem que vai ficar quieto? Não fica. É por isso que tem que ter aquela sintonia. É por isso que numa sala mediúnica tem que ter o ambiente, aquele suave, uma musiquinha suave para você entrar, bem relaxado, sentar, ficar ali só meditando, pensando, não com aqueles pensamentos, para manter o ambiente calmo, né? Para poder os médios trabalharem direito, para receber aqueles necessitados. Isso aí, Anny. Já aconteceu de eu estar numa mediúnica e realmente eu não estava me sintonizando de jeito nenhum, receber espírito nenhum. Via, mas não conseguia receber. Porque tinha, com certeza, alguém assim, não vou dizer quem, né? Assim, tinha alguém que não estava com uma boa sintonia comigo, entendeu? Então, não dava, eu não conseguia. Ainda falava assim com o meu líder, dizia assim, eu não estou conseguindo. Vou passar adiante. Via, a pessoa dizia, olha, quem quiser recebe aí, quem puder recebe aí, porque eu não estou conseguindo receber. É isso. Essa percepção de Anny, muito válida, junto com a de Carmen, a gente vê no ambiente, né? Você chega no ambiente, fila de banco, né? A todo mundo ali, 15 minutos é 1 hora, né? Aí é 15 minutos passeio, 20 minutos, e aí começa um a resmungar. Daqui a pouco aquilo contagia todo mundo.
Até espírita no meio entra também, reclamando, é culpa do governo, é culpa do não sei o quê, que não... Aí virou uma balbúrdia, vai contaminando psiquicamente os outros. Então a Anne pontuou aí com muita sabedoria. Então os guias estão fazendo a parte dele, mas espera que esses 18 façam a dele, no caso aqui. André Luiz ficou sob esse impacto, né, benéfico, né? Já que os 18... Falou, viu, Mário, você falou uma coisa aí, falando de política. Acontece às vezes até de um comentário. A pessoa, não votou em fulano, agora aguente. Olha, eu não vou nem discutir com você porque eu não quero entrar na sua sintonia. Isso aí. Então você ficar na tua. Não tentar evitar entrar na dele. É isso. Assim na terra como no céu, né? Então, não há diferença. Não há diferença. Entre aspas, né? Esses espíritos, né, os sofredores, eles já dão uma característica desse grupo aqui nesse dia. A maioria apegados às sensações físicas, né? Amor de filho, amor ao dinheiro, amor à beleza, enfim, o apego, né? Aqueles apegos, né, que a gente vê muito comum na mediúnica. Semelhantes forças mentais, né, não são ilusórias. Então, o pensamento de José é uma força, né, característica. Sai por onde? Pela mediunidade. É uma força, que Emmanuel explica no livro Mediunidade e Sintonia. O pensamento é matéria. Mas eu não vejo, sim. Não vê, mas é matéria. Os espíritos recolhem essa matéria. Né? Ele coloca aqui um exemplo, né? Qual se fosse colocar lá na prateleira, como um armazém, né, de benefícios infelizes. Capítulo aqui, no futuro, final, ele vai se aprofundar, né? Sobre isso. E também, quem quiser, livro Sementeira de Paz, Chico Xavier. Se aprofunda bastante, né, Lúcio, sobre isso. Que armazém é esse? Quem fornece? Da natureza? Sim. O nosso? Sim. Do mundo espiritual. Os espíritos entram com aqueles produtos. Retiram, colocam lá na sala de passe, na mediúnica, quando precisa. Ou seja, é Carmen entrar, Itamar entrar, está doando sangue para o banco de sangue do centro. Mas não é o sangue físico, é o fluido vital. E está doando. Doando, enquanto está ali concentrado, para os guias já ir ajudando os sofredores em nível de aflição maior, né, conforme eles identifiquem. Semelhantes forças mentais não são a ilusão. Peraí, deixa eu terminar no texto. Como pode parecer ao raciocínio terrestre, né? Pensamento é matéria. O raciocínio terrestre, menos esclarecido quanto às reservas infinitas de possibilidades além da matéria grosseira. Então, o livro é de 45, né? Hoje já se fala até de 6, 8 estados de matéria, né? O livro, já nessa época, tinha 4 estados de matéria, né? Que é a que tem até hoje, né? Matéria plasmática, matéria radiante. Mas é o 4º estado. Mas já se fala de 6, de 8 estados de matéria. Já não se fala mais de um universo, multiverso. Diga, Josi. Mário, boa noite a todos. Boa. Tem uma parte aí que você está me falando, bem que eu peguei as coisas no meio do caminho. Mas a gente não viu no outro obreiro, né? Mensageiros. Naquele Mensageiros, que os centros têm essa seleção de espíritos, né? Que pode ser os espíritos que são muito grosseiros, né? Aqueles que querem se vingar, que não sei o que, não sei o que. E tem aqueles mais brandos, que já não quer mais isso, só quer mesmo socorro. No caso aí, não seria isso aí? Esse livro, o Centro de Dona Isabel, né? Não entrava o quê? Obsessores. Lá não tinha uma equipe encarnada preparada para atendê-los. Receitista, um palestrante enquanto ela recetia. A busca dos encarnados para cura física, embora toda a casa do bem ajuda desencarnado. Eles só barravam os obsessores, os perversos, como eles chamam. Esse livro a gente já vai ver que vai explicando outras coisas. O livro mais que se aprofunda numa mistura, né, que é como o centro que tem uma reunião de desobsessão, onde entra o perverso, entra o sofredor, entra todo mundo que o guia permite, né? Que o guia é do centro. Então, nesse local, veja que ele separou. Não há só um grupo
de espírito, há grupos de espíritos de sofredor, provavelmente aquele não está se aprofundando no início do livro, mas há espírito obsessor, mas estão todos na ordem, todos contidos. Todos contidos. Então aqui não é aquele local, não é aquele centro do livro, os mensageiros, mas aqui já começa a se aprofundar. Opa, eu quero conhecer André Luiz. Aí então entra alcoólatra, entra suicida, veja. Muitas vezes passei anos aí, 25 anos de doutrina. Se eu vi 3 suicidas, eu vi muito. Talvez não. Menos. Nem tenho condição de dar, até o momento, né? É progressivo e não vejo no meu grupo. Não tem condição, até o momento. Eu não estou dizendo que não tenha, porque estou dizendo porque é fato. Eu estou vendo ali. Se vai ter amanhã, depende do grupo, né? Se preparar e do mentor preparar o grupo para atender suicidas. Atender suicida. Mas se tiver aqui suicidas, eles estão num grupo separado. Né? Porque eles não estão em estágio de ouvir ninguém, né, Anne? Ouvir ninguém, mandar ele ter calma. A mente dele está enlouquecida de dor. Eles viajam na Terra em carros blindados, né? Para não perturbar o ambiente do umbral. Né? Há suicidas que outro suicida não pode ver. Livro Memória do Suicida, um livro que a gente vai estudar, se Deus permitir, 526 páginas. A aparência dele é tão aterrorizante que eles assustam outros suicidas. Então, tem que separar. Então, ele está começando o livro agora, mas ele está dizendo que cada grupo exibia características próprias. O que é importante nessa resposta, Josi? Aqui é um centro mais atinge a várias naturezas de espírito, por isso que há com esses corpos de guarda separando. Até o momento, todos estão em ordem. Graças a Deus. Né? Vou ficar com você, Anne. Você. Diga aí. Eu vou falar que eu conheço um centro, viu, Júlio? Que ele é assim. Tem dia de segunda-feira, tem um trabalho mediúnico, é o tipo assim, de várias casas espíritas, que atende quem chega. E tem dia que é só para os obsessores. São aqueles que, vamos dizer, você vai para essa casa, entra num tratamento espiritual e você vai com um obsessor. Certo? Então, esse obsessor faz um atendimento nessa casa. Está entendendo? Tem dia de obsessores, que são os espíritos. Quando se diz obsessor, são aqueles espíritos bem violentos, revoltados, assassinos, que eles já vêm até de outras reencarnações suas. Que ele retorna agora atrás de você, vem em busca, vem te procurar, entendeu? E você está com aquele obsessor e não sabe. Mas a sua mudança, a sua atitude, o gesto de você falar com fulano, de você agir com fulano, de você conversar, tudo isso apresenta que você anda acompanhado com alguém que não é isso. Você. Entendeu? Então, existe casas que trabalham em cima disso. Tudo é um planejamento de cima para baixo. A gente viu isso nos mensageiros, né? Geralmente isso aí é feito de cima para baixo. E o grupo, caminhando, vai identificando qual é a linha, a natureza de espírito na nossa casa. Do encarnado que chega, do desencarnado que chega. Vai passando estudo, experiência. O próprio grupo atento vai identificando. Minha casa só atende suicida. O nosso grupo só atende alcoólatra. Cada um vai identificando. A gente viu isso aí. Detinha-me na observação dos valores novos de meu aprendizado, né? Quando o meu amigo, terminada a dissertação consoladora, me solicitou a presença nos serviços mediúnicos. Então, Alexandre terminou a dissertação, o grupo está lá em silêncio, o encarnado, né? Só está vendo lá eles quem é evidente, né? Quem não é não está vendo nada. E o movimento intenso. Demonstrando-se interessado no aproveitamento integral do tempo, foi muito comedido nas saudações. É o interessante para mim da obra de André Luiz, da renovação dele, é que ele faz isso nas horas de folga dele. Ele vai colocar isso novamente, ele coloca no livro todo. Ele não fez essas obras, ele continua com outros trabalhos, mas ele retira isso para trazer para a gente. Então, ele coloca.
O trabalho dele continua, que ele não se aprofunde no mundo espiritual. Demonstrando-se interessado no aprendizamento integral, né? Fui comedido nas saudações. Não podemos perder os minutos, informou. E designando o reduzido grupo de 6 entidades próximas, esclareceu. Aniceto, né? Chamou ele, vai começar a reunião prática. Todos preparados? Concentrados? Vamos entrar numa mediúnica. Quem não frequenta sabe como é que é agora aqui. O guia apontou. Esperam ali os amigos autorizados. Espera aí. Tem 18 encarnados, médios. Médio e doutrinador, todo mundo é médio, né? Mas tem um que recebe, como o Anny falou, e outro que escuta e orienta, né? Aí ele não vai entrar em detalhes aqui, também nesse capítulo. 18 ali. A multidão está ali, já que aqui não tem sala mediúnica exclusiva. A multidão está ao redor deles. Né? Só 6 vão se comunicar naquele dia, né? Aniceto o quê? O nome dele? Alexandre. Alexandre designou 6. 18. Nem todos são médio ostensivos. Mas esperam ali os amigos autorizados. A comunicação? André Luiz perguntou, indaguei. O instrutor fez um sinal afirmativo, sim, né? E acrescentou, nem todos, porém, conseguem o intuito à mesma hora. Alguns são obrigados a esperar. Terceira, olha para mim, Carmen. Alguns são obrigados a esperar semanas, meses, anos, para poder se comunicar. Todos que estão aí, Ferreirinha e todos. Vamos nos situar nisso aqui, dona Mariane. Se naquele dia o dirigente me colocou junto com Anne, que eu não gosto muito dela, e eu estou cheio de problema, de coisa, totalmente sem sintonia. O espírito desses 6 tem anos para se comunicar, preparado para vir por mim, e não encontra sintonia. Haverá uma consequência, né? E aí vai fazer o quê? Calma, o livro começou agora. Então vamos lá, calma. A ansiedade, Josi repete isso, está matando, viu? Então vamos lá. Não supunha tão difícil a tarefa. Aduzi espantado, né? André Luiz. Né? Verás, falou Alexandre gentil. E dirigindo-nos para um rapaz, dos 18 encarnados, escolheu um rapaz, um médium, que se mantinha em profunda concentração, cercado de auxiliares de nosso plano, explicou atencioso. Aí, cada página, cada letra desse livro, se a gente parar aqui, a gente não sai, porque é de uma beleza incomum. Carmen está lá para dar a comunicação, não está vendo nada, se não for vidente, né? O Espírito está sendo trazido. Carmen já está, assim como os outros 18, cercada do carinho, da atenção, do cuidado, dos desencarnados do nosso plano. Para que medo, Carmen? Medo de quê? Você está super amparada por uma equipe de técnicos espirituais amparando você. Aí sentiu que energia é muito ruim, não vou dar comunicação desse não. Espera aí, mas o rapaz esperou anos e você está cercado de gente e não deu a comunicação. Então, vamos lá. Tudo isso são reflexões. Temos 6 comunicantes prováveis, mas na presente reunião apenas compareceu um médio, 18, um médio em condições de atender. Repito, nem todos são médios ostensivos. Um médio em condições de atender. Em sintonia com o mundo espiritual. Espera aí, mas não estão todos bens? Concentrados? Não estão todos aqui, um grupo vibrando? Mas nem todos têm. Aí é mais para frente. Concentração mediúnica não é uma concentração só de exercício. Pensa em Jesus, está vindo num barco, atravessando um lago. Concentração mediúnica é chamado por André Luiz e Emmanuel de
reforma íntima, ou então disciplina, 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 no cotidiano. É isso que a gente está fazendo. Antes de dormir, fazer uma prece. Ao acordar, ler uma página, fazer uma prece. Né? Ter uma disciplina, não é passar o dia inteiro orando, mas buscar uma disciplina diante de uma situação dentro da fila do banco, que eu citei, na fila do ônibus, numa fechada que toma, buscar as fontes elevadas, subir para os montes, palestra de Ivan, onde as pessoas estão querendo que a gente se mantenha no vale do comum, subir para os montes, porque aqui é um grupo ótimo. Peraí, esse grupo ótimo, só teve um para dar comunicação, peraí. Mas na presente reunião apenas compareceu o médium em condições de atender. Desde já, portanto, somos obrigados a considerar que o grupo de aprendizes e obreiros terrestres, todos nós somos aprendizes, né? Somente receberá o que se relacione com o interesse coletivo. Não há possibilidade para qualquer serviço extraordinário. Porque esse grupo vai sair reclamando. Eu cheguei lá, fiquei em silêncio. Eu, Anne, lá parado. Aí o que é que eu digo? O guia não trouxe ninguém para dar comunicação. Já disse muito isso comigo mesmo. O guia não trouxe ninguém, né? Fiquei em silêncio. Pode acontecer? Pode. Está em Kardec, né? Livro dos Médios. Mas é o comum? Não. Isso é raro. O guia que foi obrigado, porque não encontrou sintonia nos outros, né? Nem todos são médios ostensivos, vamos botar aqui mais uns 8 ostensivos. Não encontrou sintonia. Então ele foi obrigado a só um da comunicação. Então eu não posso sair lá dizendo, não trouxe ninguém. Tem centenas de espíritos sofredores. A reunião é programada naquele dia, naquele horário. Por que que o guia não trouxe ninguém? Sabe quando é que o guia faz isso? Segundo Kardec, no capítulo 29, é quando o grupo, se multiplica em Sérgio não gostar de Anne, não gostar de fulano, o grupo se divide, ficam grupinhos. O que é que o guia faz? Suspende as comunicações para todo mundo, para forçar o grupo a voltar ao estudo, analisar. O Livro dos Médios. É assim que eles interrompem a coisa. Meu Deus, ninguém se comunica mais. Ninguém se comunica mais. Não tem mais ninguém. Peraí, a gente vem, tá aqui, não tá aqui. O que está acontecendo? O Livro dos Médios. E se leu as obras? Somos nós. Os guias estão sendo obrigados a não trazer ninguém. Obrigado no sentido de investir na gente mesmo, na nossa própria renovação moral. Como é que passa com uma obra dessa rápida? Porque é do dia a dia. É do dia a dia. É do dia a dia da maioria das casas. Pode acontecer, como o Anne falou, estou sob uma interferência, não consegui sintonizar. Pede ajuda ao dirigente para orar, para vibrar. Mas se isso é comum, a Anne tem que se resolver com aquela pessoa a qual ela não gosta muito, ou que não gosta dela, ou por que está acontecendo aquilo ali. Todo mundo dando comunicação, sou eu que eu não dou. Mas por que isso? Por que isso? Como é que eu posso deixar isso se tornar corriqueiro? Ficar como normal. O guia foi obrigado. O que é que ele vai fazer? 6 comunicantes, 18 pessoas. Vou dar uma mensagem, já que são grupos diferentes. Eu vou trazer alguém que pelo menos possa atender o alcoólatra, o suicida, uma mensagem que atenda aquele todo mundo. Eu não posso trazer interesse particular, extraordinário. O obsessor, no grupo citado por Anne, que veio trazido porque está perseguindo alguém, ele veio se orientar, digamos, não, isso aqui não pode dar comunicação, o interesse é muito particular, é para alguém da casa, você não vai se comunicar. Aí o espírito vai dizer, eu tenho anos esperando, vai esperar mais um tempo, porque eu não posso trazer. Então ele continua, julguei que ele diz, o que cadê a Luísa? É o que muita gente pensa, e por que Carmen se fosse nesse grupo? Se é ela ou esse rapaz, por que não dá comunicação dos 6? É que eu ia perguntar. Julguei que o médium fosse a máquina. Acima de tudo, ponderei. Né? Ele não cita isso, mas ele está perguntando. Por que então os 6 não dão comunicação com esse que tem sintonia? Anos esperando. Vão voltar sem a comunicação. Então Carmen dá os 6 comunicações. A máquina também gasta, observou o instrutor, e estamos diante de maquinismo perispiritual
demasiadamente delicado, porque aqui, Alexandre, como os guias de nossa casa, são espíritos sérios, responsáveis. Eles não vão trazer, não vão mandar, né, que os 6 espíritos se comuniquem por Carmen. Carmen vai dar a comunicação de um, né? Geralmente André Luiz fala 1 ou 2, né? Cada grupo tem a sua metodologia, né? Que é de cima para baixo, nunca é de baixo para cima. Quem escolhe os espíritos, para se comunicar, não sou eu. Quem escolhe é o guia para baixo. É ele que escolhe, está bem claro aqui. Só 6 foram trazidos. Da multidão, só 6. E tem uns esperando há anos. Há anos. Mas, infelizmente, não tem sintonia. Então, isso aqui Diga, Carmen. Eu estou vendo que essa relação é uma relação de interdependência. O encarnado, se não estiver bem, por N motivo, não consegue fazer o trabalho direito. Por outro lado, prejudica o espírito que está, como você disse, anos esperando uma comunicação. Comunicação que chega na hora H, não vai funcionar. Então, fica uma coisa quebrada. Fica em uma dependência total do encarnado, que ainda, por vários motivos, ainda não conseguiu avançar, espiritualmente avançar, e prejudica o espírito que está esperando. Então, eu acho que tinha que ter uma solução aí. Mas você já leu isso no Mensageiro, né? Uma solução vai ficar no prejuízo. André Luiz pergunta isso nos Mensageiros. Você esqueceu, mas André Luiz já respondeu isso no livro Mensageiro. Precisa da reunião. Tá? A reunião é de 2 faces, é mediúnica. O atendimento é feito no mundo espiritual, já foi respondido isso na outra obra. Sim. A grande massa de espíritos que morrem na Grécia, que morrem no Afeganistão, vai vir para o Brasil, são atendidos no mundo espiritual. A reunião tem 2 faces. Primeiro, que é para nós, caridade de 2 mãos. Que a gente ser instrumento de caridade se integrando ao bem. Porque a gente pediu para trabalhar na Terra nesse aspecto, com a espiritualidade superior. E esses espíritos apegados às sensações físicas, sim, eles tiveram um déficit, porque eles precisavam do nosso fluido, nosso fluido vital. Mas eles perderam totalmente? Não, porque está aqui na abertura, enquanto eles estavam silenciosos, os espíritos foram tirando os fluidos dele, foram tirando os fluidos. Não vai ter o diálogo, eles escutarem, conversarem, desabafarem, mas vão receber aqui, apegados às sensações, os benefícios, armazém de benefícios aos infelizes. Mas quem ficou mais prejudicado? Eu, que não dei a comunicação. Eu não dei. Eu deixei de ser um instrumento do bem. Não. Ainda tem uma outra coisa, Mário. Ainda tem um outro detalhe, que aí eu já estou falando pela minha parte. No início ainda tinha isso. A dúvida, a incerteza, não, eu acho que não, isso é da minha cabeça. E aí, cadê a comunicação quando eu soltava? Ainda tinha isso aí também. Que não ia, caminhava, que não ia para frente. A dúvida sempre, no começo sempre existe. A dúvida. Né? Mas a dúvida não pode paralisar, né? A dúvida sempre existe no médio consciente, inicialmente, né? Mas André Luiz também citou isso. A dúvida, a Mano cita isso, pode paralisar. E a mediunidade é uma enxada, paralisada enferruja. Diga, Anne. O Carmen, a questão não é que você não está bem, que não está em sintonia, não está isso, aquilo, que você não possa dar comunicação, porque você dá comunicação. Simplesmente sua comunicação não vai ser boa. Entendeu? Você não vai ter aquele controle do seu corpo, de sua mente. Porque você pode receber, até ter sintonia com um espírito, até aquele briguento, chega um violento, querer até agredir o instrutor, entendeu? Agredir alguém da mediúnica. Então, não é bom você entrar em sintonia com aquele espírito que está precisando.
Então, quanto mais você evitar ter essa sintonia, se você não está bem e que a pessoa não está lhe deixando sintonizar, se a pessoa não está... Não é que eu não estivesse bem. O início, eu falei do meu início, da incerteza. A incerteza era muito grande, muito grande. Você é médio consciente também. Médio consciente, livro Opinião Espírita, André Luiz e Emmanuel, 10 itens que ele relaciona para que o médio tenha certeza de que é médio. Um item muito comum, já ocorrido comigo. A pessoa no lado sente o espírito, as características que ele deseja falar. Daqui a pouco some, perdeu a sintonia. Aí foi para a Anne que tinha dúvida e comunicação. Aí na avaliação eu digo, peraí, esse espírito estava comigo. De repente foi retirado e a Anne deu. Né? É para que comprove a Anne ou a mim, o que tiver dúvida, que rapaz, então isso é o médium mesmo, ostensivo. André Luiz elenca 10 itens assim. Um mais marcante, os guias fazem isso, para afastar as dúvidas do médium consciente. Então, ele diz isso aqui. O médium, para encerrar, né, o nosso estudo hoje. A máquina também gasta, viu? Né? O livro dos médios, né? Mediunidade causa fadiga, né? Inconvenientes e perigos da mediunidade. O capítulo é esse. Né? A mediunidade cansa. Principalmente para atender sofredor, né? Estou falando disso. Cansa. Não vai botar o 6, não vai desgastar o médium. Então, fixando-me a expressão espantadiça, Alexandre continuou. Mas vamos fazer uma pausa, porque o tempo não dá. Porque isso aqui, marque aí, a gente às vezes vê tudo isso médio iniciante, uma comunicação atrás da outra. A Anne deve ter visto isso. 3, 4, 5 comunicações. Ele quer receber o umbral inteiro, né? De vez. Para ele já voltar para o mundo espiritual, tomar do Red Bull e direto para a colônia espiritual de Bezerra. É 1, 2, não faz nem pausa. Não existe isso em grupo sério. Os espíritos sérios não vão promover isso. Não vão. Aí vem o mundo da comunicação, sai. O espírito deixa imantado, principalmente em médium novato, que não sabe fazer o autopasse pela prece, imantado no perispírito, na aura do médium, né? Suas sensações, suas emoções, e ele traduz isso, vai traduzindo. Sai um, entra outro, às vezes tudo igual. Não é uma casa séria e espírito sério. Não acontece isso. Não acontece. É natural no médium novato. É totalmente compreensível no médium novato. Porque não vai desgastar o médium, porque ele não é a máquina. Diga, Mari. Ô, Mari, desculpa. Na verdade, eu fui dar risada. Eu ia colocar a utilidade quando você falou que não era Red Bull. Aí acabou entrando em mão. Desculpa. É isso, né? Porque é normal, Carmen já me corrigiu, que não é normal todo dia. É compreensível. O médium é novato. Porque todos somos aprendizes, mas tem os mais novatos, né? Os iniciantes. Então, como é que o guia vai trazer 5, 6 espíritos para dar comunicação por ano? Ela gasta, desgasta ela. O maquinário perispiritual e depois a epífise, os implementos orgânicos, não pode ser desestabilizado. Por que o médium, o doutrinador não pode tocar no médium, a não ser se ele estiver caindo no chão, se jogando, ou for levantar para agredir alguém? Como o Anne falou, ele está desequilibrado, né? Querer levantar para dar um murro no doutrinador, aí tem que segurar ele mesmo. Mas, se o médium está um espírito violento, usando a palavra de Anne, gesticulando, coisando, está no controle do médium. Está no controle dos guias, cercado de entidades, e o médium controlando. Mas ele está com um espírito violento. Vai dizer, Anne, como eu lhe odeio. Anne. Por que é que espírito é esse? Como é que eu odeio assim? Então ele descarrega nos implementos perispirituais e físicos do médium as suas sensações de ódio, de rancor, se ele tiver isso. O médium treme na base. Treme. Confia. A gente vai ver aqui os espíritos trabalhando desde antes, no coração, nas glândulas suprarrenais, em tudo. Os espíritos sérios vão cuidar de nós, eles não vão
ficar a máquina se eu fizer a minha parte. Vai ficar, dá comunicação, outra. Não, cada cabeça, né? Chama a pessoa e conversa. Um grupo iniciante de estudo de experimentação. Uma médio Y só dava comunicação de suicida. Eu e Ferreira, com todo carinho, chamamos para conversar. Ela não tinha especialização, que poderia ser, para dar comunicação, livro desabstração, para dar comunicação. Por quê? Primeira vez que ela se defrontava com um grupo, como é que o guia da casa vai trazer espíritos suicidas para aquela pessoa iniciante? O guia deixou de ser sério? Eu acompanho o guia da nossa casa, né, há muitos anos. Observo pelos efeitos do encarnado, aprendendo a ganhar cada vez mais confiança no guia. É uma coisa fantástica como ele trabalha com a equipe. Ele só traz nos iniciantes aquele que não sabe que morreu, que quer uma coisa bem leve. Não vai trazer o suicida. Porque no livro mensageiro não entra. Então, para o médium desse, não vai. Não vai. O suicida estava na cabeça dela. Impressiona-se por isso, por aquilo ali. E começa, é o que chamou de personismo. Né? Essa palavra caiu em desuso. No movimento espírita, a gente chama de animismo. Não é. Aksakov chama de personismo. Se pressiona muito, né, com a coisa que vê de suicídio, guarda no subconsciente, quando entra no estado de transe, e põe aquilo para fora. Então, quando você consegue estudar e alinhado com um guia sério, você identifica isso que acontece com você e com o próximo, com o intuito não de criticar, né, e perturbar, com o intuito de fazer o grupo crescer colaborando com os guias. Então, quem quiser falar mais alguma coisa aí, capítulo belíssimo, né? E complexo, né? Eu já estava aqui pensando, Mário, será que o Mário realmente me odeia? Que hoje ele só falou que me odeia. É porque ele gosta de você demais. Um livro complexo, ideal que todo mundo tenha, né? Que não puder, tenha, que acompanha, porque é um capítulo onde ele vai estudar, capítulo 2 mesmo, né? A epífise, estudado pelos cientistas no Brasil, o Dr. Sérgio Felipe, né? Estuda há anos isso, matéria da Faculdade de São Paulo. Então, eu não sou médico, não sei se tem algum médico, mas a gente vai pegar o que está aqui no dicionário, alguma coisa, para trazendo mais para a parte espiritual, né? Nada da parte da estrutura orgânica em si, porque eu não sou médico, mas indicar as fontes, porque é algo complexo. Os espíritos só disseram a Kardec, a mediunidade é orgânica, radica-se no organismo. Peraí, mas no mundo espiritual não tem espírito médium? Tem. Peraí, como é que é orgânica? A gente vai ver nesses 2 capítulos. Né? Como é que o espírito escreve? Né? É pegando na mão de Carmen, psicografia? A gente, por essa obra, sabe que não é assim. Ele não vai botar a mão em cima, ficar pegando, né? Tomando o braço de Carmen. Como é que ele age, então? Para ter até a assinatura igual? Né? Aqui, nessa obra. Então, é complexo, né? Mas ok. Por isso que eu estou usando outra obra aqui, ó. Psicofonia nas obras de André Luiz, né? Aberto já aqui, ó. Fisiologia da mediunidade. A epífise. Ferreira também tem. 50 anos, coordenador da mediúnica. Jacobson Trovão. Se quiserem, eu mando em PDF para vocês. Vou mandar. 50 anos dirige a FEB, só na área da mediunidade. Estudei 141 aulas com ele, e todos que estudaram, sobre o livro dos médiuns. Um homem é um arquivo vivo de estudo e prática. Como aquela criatura me ajuda. Então, eu estou com a obra dele, que é a única que ele escreveu, para explicar isso aí. Para gente que não é ele, que é advogado, professor de faculdade e outras coisas. Mas pelo menos ele traz isso para a gente. Vamos lá para a nossa prece. Agradecer a presença de todos, né? Agradecer a presença dos guias. Agradecer a presença do Cristo entre nós. Onde iniciamos
mais uma obra vertida com autorização dele, do mundo espiritual elevado. Agradecer a Emmanuel, a Bezerra e a André, os três que construíram essa obra. Agradecer a Chico Xavier, que dedicou a sua vida à obra espírita. Senhor Jesus, peço sempre ao Senhor, ajuda-nos a nos mantermos amigos, interessados na nossa evolução espiritual. Muitos começaram com tanto entusiasmo na busca do esclarecimento, com o objetivo da própria transformação moral. Todos eles tinham sua proteção, a proteção dos seus guardiães. Infelizmente, tantos desistiram. Peço sempre ao Senhor, quando vejo, quando observo dentro de mim as minhas imperfeições, as minhas fraquezas, ajuda-nos a nos mantermos firmes nessa busca. Ajuda-nos a nos mantermos no mesmo ideal, aprender para melhor servir. Abençoa-nos a nossa noite e nos concede paz. Amém, que assim seja. Que assim seja. Boa noite. Que assim seja. Boa noite.